Estamos chegando à quinta unidade de nossa disciplina. E mais uma vez queremos parabenizá-lo por estar permanecendo. E hoje você irá aprender ou ver os princípios para a elaboração de mensagens, mas agora a estrutura da mensagem propriamente dita. Na unidade anterior nós vimos como coletar, categorizar, arquivar materiais que possam ajudar na elaboração da mensagem. Agora você já tem em mente o que você quer trabalhar. E então nós vamos apresentar o passo a passo para a elaboração de uma mensagem. O primeiro passo é que você tenha um título. É verdade que esse é o primeiro elemento a ser apresentado, mas a formulação do título propriamente dito, ela acontece depois de você ter elaborado a mensagem. Mas, de um modo geral, todos nós começamos já com alguma coisa em mente, algum título em mente. Depois ele é lapidado, é melhor trabalhado de acordo com aquilo que se escreveu na mensagem. Eu montei uma ideia que você vai perceber lá no texto de como você pode ir trabalhando a mensagem. Nós moramos em Belo Horizonte, a Faculdade Batista está em Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade com aproximadamente 3 milhões de habitantes, com inúmeros bairros. Mas imagine que você mora aqui em Belo Horizonte e um amigo seu vem visitá-lo. Então você precisa passar para ele o nome do bairro onde você mora. Ora, sabendo o nome do bairro, isso irá ajudar o seu ouvinte ou o seu amigo a chegar na sua casa. Da mesma forma, quem o ouve precisa saber do título da mensagem. Afinal, são tantos os assuntos, tantos os temas, tantos os princípios e doutrinas apresentados na palavra de Deus, que você precisa apresentar um título para dar um norte para o seu ouvinte. Então, fazendo uma comparação, o seu título seria como o nome do bairro onde você mora em Belo Horizonte. Isso já facilita muito, não resolve tudo. Afinal de contas, falamos que Belo Horizonte é uma cidade com mais de 3 milhões de habitantes. Então, pense no título. Mas logo depois é importante que você pense no tema. O tema é um elemento importante. Nem todos os homiletas trabalham com o tema. Trabalham geralmente só com o título, e alguns alunos entram em crise quando deparam com essa questão de título e tema. Eu gosto muito dessa proposta de James Braga no livro Como Preparar Mensagens Bíblicas, quando ele trabalha o título numa proposta mais ampla e o tema um pouco mais restrito. Assim, então, o seu tema nós poderíamos comparar à rua onde você mora. Então você tem o bairro, tem a rua. A rua seria comparada ao seu tema. Então, título, tema. Um mais amplo, outro um pouco mais restrito. Mas depois do título e do tema, é importante que você ofereça o texto. Nesse sentido, então, eu comparo o texto ao número da casa. Então, você ofereceu bairro, rua e número. Isso já ajuda significativamente a encontrar a casa. Quando você oferece ao seu ouvinte título, tema e texto, você está dando dicas importantes para a compreensão da mensagem, sobretudo de mensagens que visam a transformação de vidas. Mas após dar estas 3 informações iniciais, o seu amigo chega na sua casa. Então, ele chega no alpendre da sua casa, se você mora numa casa. Nesse sentido, o alpendre nós poderíamos comparar a introdução da mensagem. Ali onde você cumprimenta, você dá as boas-vindas, tem aquela conversa preliminar. Ora, na mensagem você faz a mesma coisa. Você apresenta o assunto, você faz introduções e apresentações do assunto e do que você propõe a trabalhar com o mesmo. Isso é fundamental para que o seu ouvinte possa compreender a mensagem. Você domina o assunto, ele não.
Então ele precisa de informações básicas em relação ao texto, em relação ao assunto, aquilo que você deseja trabalhar na mensagem. Por isso, uma boa introdução é fundamental para o seu ouvinte. Nessa introdução, você vai trabalhar alguns elementos que você vai ver lá no texto desta unidade. Você precisa, se você está trabalhando a partir de uma unidade textual ou de um texto base para a sua mensagem, é importante que você apresente a ICT, que é a ideia central do texto. Então, é importante que você observe que a ICT, o verbo está no passado, é aquilo que se refere ao texto. A tese é aquilo que você se propõe dizer a partir do texto, então o verbo está no presente. Mas é importante que você tenha uma proposição, uma frase. Essa é uma proposta também de James Braga e ela é muito interessante. Uma frase que revele uma verdade substancial da mensagem que você vai trabalhar e então vai servir como um elemento norteador tanto para você quanto para o ouvinte. Uma vez tendo apresentado a proposição, ainda na introdução, você precisa fazer a oração interrogativa, que é uma pergunta retórica. É aquela que você não quer resposta, mas você quer provocar o seu ouvinte para ele entrar no clima da mensagem e acompanhar o raciocínio que você está desenvolvendo a partir do texto. E logo então, uma oração de transição, que é aquela que você vai usar não apenas da introdução para o corpo da mensagem ou as divisões principais, mas de uma divisão para outra e das divisões para a conclusão. É muito importante usar a oração de transição. Vamos pensar aqui num carro. Você está dirigindo, se você dirige, todas as vezes que você vai passar a marcha, você precisa, se o seu carro não é automático, você precisa pisar na embreagem e passar a marcha. Isso é transição. Tem que ser um excelente motorista para conseguir fazer isso sem pisar na embreagem. Mas, de um modo geral, todos pisam na embreagem para fazer essa transição. Na mensagem, você precisa fazer transição. E pensando lá no exemplo da casa, você chegou no alpendre, que é a introdução. Então, uma casa do alpendre para os cômodos tem uma porta, às vezes tem áreas de circulação. Essas são as transições da casa. Então, assim como uma casa tem transição, um carro que é câmbio manual tem transição, a sua mensagem também precisa de transição, tanto para dar descanso para você, sua mente, sua voz, como também para dar descanso para o ouvinte, para ele arquivar as informações que já foram passadas e se preparar para receber novas informações e também para a mensagem não se tornar monótona. É importante estar atento a isso. Depois, então, você passa para as divisões principais. É importante, então, que uma mensagem bem estruturada tenha divisões principais, entre 2, 3, 4, 5 no máximo. Pode até ter mais, mas se torna muito cansativo quando você trabalha com inúmeras divisões. É preferível você dividir a mensagem e apresentá-la em 2 sessões, em 2 ocasiões. Mas, de um modo geral, trabalhe com 3 a 5 divisões no máximo. E divida a mensagem de forma lógica, do menos conhecido para o mais conhecido, do mais antigo para o mais recente, sempre atentando para estes aspectos, de forma que a mensagem seja didática. Estamos pensando numa pregação discipuladora, estamos pensando numa pregação que visa a transformação de vidas. Então você deve trabalhar de forma que os seus ouvintes possam realmente entender aquilo que está sendo apresentado. E quando uma divisão for muito densa, muito pesada, e precisar de subdivisões, então estabeleça subdivisões. Mas use isso em casos extremos, quando realmente for muito necessário. Do contrário, trabalhe só com as divisões principais. Facilita o seu desenvolvimento. A conclusão é um elemento também importante. Eu gosto de pensar na conclusão como uma modalidade de esporte, a ginástica artística. Quando o atleta ele entra lá nos instrumentos
ou da ginástica, ele precisa se preocupar muito com a saída, porque a saída conta pontos significativos para o atleta. E a conclusão de uma mensagem conta pontos significativos para o pregador. E aí eu comparo também, dentro daquela ideia que vínhamos trabalhando, da casa, como a conclusão como a cozinha da casa, aquele lugar de intimidade, de proximidade. Você se aproximou do ouvinte, você apresentou o assunto para o ouvinte, ele agora está mais próximo de você e domina melhor o tema. Então você pode confrontá-lo, desafiá-lo a tomar uma decisão, a tomar uma posição. Por isso é importante que você atente para estes aspectos. Na unidade você vai ver também sobre como você pode compor a mensagem, a questão da explanação, da argumentação, os processos retóricos que vão enriquecer a mensagem. Que você possa estudar com bastante carinho, com bastante atenção a esta unidade, porque ela vai fazer parte da sua vida como pregador. Você, no seu trabalho, sempre que terá que pensar título, tema, texto, introdução, divisões principais e conclusão. Que você possa prestar bastante atenção a isto e colocar em prática, que com certeza você vai crescer como pregador. Que Deus possa abençoá-lo e que você possa permanecer.